contando um pouquinho para vocês do que aconteceu antes, né? Dessa parte aqui. Eu gosto de falar assim, as pessoas falam que eu lembro muita história de Paulo e Deus tem mandado Paulo para eu pregar, para eu falar. Mas sobre a questão dessa história, conta um pouco a respeito da missão de Paulo quando ele foi para Éfeso. Éfeso era um local que tinha ali uma deusa como a deusa principal deles, que era a deusa Ártemis, né? Em algumas Bíblias até fala como Diana. E aquilo, né, a respeito dessa deusa, fazia com que muitos perseguissem ali a Paulo, né, e os seus amigos que estavam ali com eles, os discípulos, quando eles vinham falar a respeito da palavra de Deus, porque eles sentiam já automaticamente já atingidos por aquilo. Às vezes Paulo nem precisava falar exatamente a respeito que não podia estar fazendo ali adoração a outros deuses, mas só de falar a respeito de Deus, aquilo já incomodava muito. E nessa passagem fala a respeito disso. Essa passagem ela fala sobre o tumulto em Éfeso. A palavra começa assim: por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Quando ele fala aqui o caminho, ele tem referência ao caminho que Deus direcionava ali aos profetas, a Paulo, os discípulos, os apóstolos. Eles eram ali guiados por esse caminho, para eles estarem seguindo aonde eles deveriam ir. E começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices, que são pessoas que fazem essas imagens. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas a perdas de respeito público por nossa atividade. Então, gente, para um pouquinho aqui, o que eu acho muito engraçado nessa fala, ela é exatamente a forma como que o diabo, né, ele tenta falar: olha, não é por conta disso, sabe? O diabo sempre vai tentar gerar outras desculpas para você não querer pegar que é ele que está querendo falar ali no seu coração. Então, ele vai pegar e falar assim, por exemplo: olha, bebe um pouquinho, não vai fazer mal nenhum. Aí você pensa assim: ah, mas eu aprendi que beber faz mal. Ah, mas uma dosezinha só não faz mal nenhum. É basicamente isso, para vocês entenderem, tá, adolescentes? Ah, fumar um pouquinho não vai fazer mal nenhum, só um pouquinho não faz mal nenhum. Então, o diabo ele sempre tenta criar esse tipo de estratégia. Ele abre toda a ideia do que você tem que fazer, mas depois ele dá uma chuvatinha. Mas você está achando que é isso, mas não é bem dessa forma. Para você acreditar que você está no controle, mas você não está no controle. Ali é o que Demétrio queria colocar. Queria colocar como se ele estivesse em defesa de todos, mas na verdade não. Ele estava sendo usado para perseguir. E aí ele continua falando: também me preocupa com o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que essa deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Então, para vocês entenderem, várias pessoas adoravam essa deusa, mas o lugar principal ficava em Éfeso, ficava naquele lugar. Então, para ele estava super incomodado, porque ele achava que aquilo está atingindo, né, o caminho ali de Paulo, cruzando ali com Éfeso, ia fazer com que pessoas ali deixassem de adorar ali aquela deusa. Graças a Deus. E ali, quando aqueles homens escutam isso, continua até aqui falando, ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! E em pouco tempo, a cidade toda estava em confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, e ele também quis entrar.
mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado, do qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. O anfiteatro, gente, para vocês entenderem, mais ou menos, eles fizeram uma escavação, né, os arqueólogos, e aquele anfiteatro de Éfeso, ele acabava recebendo ali em torno de 24 mil pessoas. Então você imagina um lugar que atende a 24 mil pessoas lotado, em confusão, desordem. Era assim que estava aquele lugar, um lugar lotado e em confusão. E lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava lá. E aí isso daí me chamou muita atenção. Por quê? As pessoas foram entrando ali no embalo. É igual aqueles vídeos, já viu, gente, aqueles vídeos que passa uma pessoa correndo por motivo nenhum, e aí o outro vê a pessoa correndo e começa a correr do lado, aí vê correndo, começa todo mundo a correr, e aí o cara fala, ai meu Deus do céu, não acredito. Então ainda bem que eu consegui passar aqui esse tempo correndo. Aí os caras acham que aconteceu alguma coisa importante, mas na verdade não era nada. O cara só passou correndo e todo mundo achou que era ladrão, que era polícia, que era tudo, mas na verdade não estava acontecendo nada. E foi a mesma coisa que aconteceu com aquele povo. Você imagina uma bagunça, uma confusão, igual quando às vezes acontecem aquelas brigas, que todo mundo começa a fazer aquela muvuca, não sabe nem por que está ali, mas começa ali a atrair. Foi a mesma coisa. E quando foram perceber, Paulo e os seus amigos ali estavam praticamente cercados. Ainda dois foram arrastados ali para dentro do anfiteatro, mas Paulo, ele acabou sendo que poupado porque os amigos dele oficial falou, não entra lá, porque senão o pior vai acontecer, porque aqueles homens estavam em desordem, eles não estavam ali para obedecer nada. Mas um pouco mais para frente, o que acontece? Eles continuam a gritar, grande Ártemis dos Efésios, grande Ártemis. E durante essa bagunça toda, aparece o escrivão. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse, cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo, da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Então não faça nada sem pensar. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Então, o que acontece? Ali, eles percebem que, na verdade, toda aquela bagunça, ela surgiu por uma mentira. Paulo, ele poderia até pregar, mas naquele momento, quando Paulo ali foi pegado diante daquela situação, não tinha nada que pudesse acusar ele, porque ele naquele momento não tinha feito nada. E aí continua, se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Ele faz isso, gente, por quê? Porque naquela época, o Éfeso ainda era ali cuidado pelo governo romano. E as cidades que eram pegas nesse tipo de bagunça, né, desse tipo de fuzuê, né, falando de uma forma bem aberta, eram ali punidas. Então, para a cidade não ser punida, não ter problemas maiores, eles fazem o quê? Gente, abafa o caso, não aconteceu nada. Ó, fecha isso, não aconteceu nada disso. Se vocês estão falando que eles fizeram coisa errada, aqui a gente não está vendo nada de errado. Então, se vocês têm alguma coisa para reclamar, vai lá, faz a sua reclamação formalmente, mas vamos deixar eles ir embora. Tanto que ele fala, corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem. E, pois não há motivo para esse tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então, os despediu e uma multidão se dispersou. Sabe o que me admirou, gente, nessa passagem quando eu li? Porque quando a gente lê Atos, né, e lê toda a trajetória de Paulo ali ele é preso de formas seguidas, né? Ele consegue ali se libertar, logo em seguida ele é preso de novo, depois ele consegue de novo, ele consegue ficar livre, ele é preso de novo. E nessa passagem
justiça. Ele conseguiu ali a justiça de poder sair sem dano, né? Ele foi ali, no caso, até vejo a proteção de Deus ali sobre a vida dele, para que ele não pudesse sofrer aquela injustiça. Porque ali foi toda uma mentira armada contra a vida dele, contra a vida dos seus discípulos, né? Aqui em Atos eles até focam a questão de Paulo, né? Eles citam, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com aqueles que entraram naquele anfiteatro. Isso é uma coisa que a gente pode ficar imaginando, mas não vai saber de fato o que aconteceu. E quando eu tirei essa palavra, eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer que eu fale a respeito de perseguição? A respeito de injustiça? E aí, Deus ele me mandou a confirmação através da vida de um profeta. E o profeta é Jeremias. Em Jeremias 40, quando Deus mandou a confirmação, eu falei: meu Deus, fala. Porque foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Jeremias aqui, em Jeremias 40, tá a passagem, para quem quiser estar. Escutem bem essa história. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Então, gente, ele foi posto em liberdade como ele estava antes? Preso. Ele estava cativo. Ele estava ali aprisionado. Estava na prisão. Vou falar de várias formas para vocês entenderem que ele estava preso, gente. E aí, continua assim: ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, seu Deus, trouxe essa calamidade sobre essa terra. Para vocês entenderem, um pouquinho antes dele ser preso, Jeremias ali, na verdade, bem nesse tempo, assim, antes dele ser preso, depois ele confirma, durante a prisão, que ali Jerusalém seria destruída, que todo o povo que estava ali em Jerusalém seria destruído, tá? Então, por isso que ele fala que a calamidade aconteceu. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. E aí ele continua dando as instruções. Mas, em resumo, o que aconteceu? Jeremias foi preso e ele foi liberto. Ele foi ali cuidado também por Deus e foi ali liberto. E aí eu fiquei curiosa, porque, gente, eu sou muito curiosa. Eu falei: gente, por que ele foi preso? Vamos pesquisar por que ele foi preso. Aqui, ó, um pouquinho antes, no 37, ele fala assim, ó, até tem a passagem aqui, posso ver um pouquinho? Pode passar mais um? Esse, obrigada. Eu vou ler aqui, fica mais fácil para acompanhar com vocês. Fala assim, ó: quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. O guarda que o prendeu foi Gerias, filho de Seremias e neto de Ananias. Aqui não está dando para ler, mas está escrito assim, ó. Aqui Jeremias fala: não é verdade, disse Jeremias. Não estou desertando para o lado dos babilônios. Gerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Então, eu fiquei muito impressionada porque a situação aconteceu com os dois de forma muito similar. Porque Jeremias foi preso por uma mentira. Criaram uma mentira. Eles viram aquela situação e fizeram o quê? Criaram aquela história, passou aquela história na cabeça e ali fizeram o quê?
prenderam Jeremias. E aí, ele depois foi solto, ele, Paulo também teve essa escapatória. Mas eu fiquei pensando nisso, que as mentiras foram criadas tanto para um quanto para o outro. Só que a perseguição, ela pode acontecer por motivos onde você não pode imaginar. Essas mentiras através de perseguições podem acontecer onde você não espera. Pode acontecer na sua casa, pode acontecer na sua escola, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer dentro dos seus familiares, pode acontecer onde você menos espera. Às vezes você fala assim, nossa, mas essa pessoa me ama tanto, mas a pessoa, por exemplo, ela não está na mesma fé que você. E aí quando você menos espera a pessoa, ela está te perseguindo também. Eu sei disso porque aconteceu isso na minha casa. Isso daí, a respeito da perseguição, o diabo ele não vai medir quem ele vai pegar para te perseguir. O diabo ele não vai medir quem ele vai usar para tirar a sua paz. Ele nunca vai colocar ali um dedinho falando assim, é a mãe dela. Não tem nada não pega nada não. A mãe dela, tadinha, né? Ela não é tanto a mãe dela não. A mãe dela não vai mexer, deixa eu só mexer com a menina da escola. Gente, não. Se ele quiser usar a sua mãe, ele vai usar a sua mãe. Se ele quiser usar seu pai, ele vai usar. Ele vai usar quem ele tiver que usar para destruir a sua paz. Para tirar toda a sua esperança, que é o que Deus fortalece em nós, que é a nossa fé. Porque o diabo ele não quer ver a gente feliz. Ele não quer ver a gente com a fé forte, transbordante. Não é o que ele quer. Então ele vai criar situações. Até mesmo, eu passei recentemente uma situação, e quando aconteceu toda essa história, eu fiquei pensando muito nisso. Porque aconteceu uma situação recentemente comigo, e que foram criadas mentiras contra mim. E ali, a pessoa estava na minha frente, e ela mentia na minha frente, e eu falava, mas isso é mentira. Isso não é verdade. E aí sabe o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender a tratar isso no meu coração. Eu lembro que eu chegava nessa época na igreja, e eu lembro que eu só sabia ajoelhar isso para Deus. Eu só sabia ajoelhar e olhar assim para Deus. Deus, não me permita ser essa pessoa lá que essa pessoa está falando que eu sou. Eu só sabia falar isso. Eu não sabia falar outra coisa. Por quê? As pessoas começaram a se voltar contra mim, achando que eu era uma pessoa ruim, porque as mentiras começaram a se alastrar. Começaram a ser criadas ali de que eu era uma pessoa ruim, de que eu fazia o mal, de que eu tratava as pessoas de formas diferentes, em situações diferentes, de que eu era uma pessoa falsa. E o que acontece? Eu deixei isso entrar em mim. Quase que eu deixei, viu gente? Foi esse aqui, ó. Não que eu me permiti me tornar a pessoa que a pessoa queria, mas eu estava criando em mim, dentro de mim, um rancor. Porque eu falava, gente, eu faço por aquela pessoa, e aquela pessoa me atribui dessa forma. É isso que acontece com a gente. A gente se permite criar um rancor em vez de criar armadura. Entendeu? E aí, Deus tocou em mim a respeito dessa frase, que mentiras, elas podem... Posso pular de branco, por favor? Mais uma. Mentiras, elas podem ser criadas sobre ou contra você, mas a verdade nunca deve morrer dentro de você. Sabe por que Paulo continuou conseguindo caminhar? Porque ele nunca permitiu que a mentira que os outros criassem sobre ele entrasse nele. As pessoas falavam assim, mas ele acredita nisso. Eu falo assim, não, eu não acredito dessa forma não. Eu acredito em Jesus, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, então eu acredito na ressurreição. E muitos tentavam criar outra história, que ele não apoiava nada disso. Tentavam distorcer ideias para quê? Para o Paulo ser preso, como ele foi, diversas vezes. E Jeremias também não foi diferente. Jeremias, ele foi um homem que, por mais que a gente conheça pelos sentimentos que ele colocava, que ele chorava ali pelo povo, que ele vivia ali pelo povo, Jeremias, ele foi o profeta que mais teve que dar notícia de bomba para a galera. Não foi? Não foi, pastor? A pastora Leão. Foi. E as pessoas julgavam ali, falavam mal de Jeremias, e nem por isso ele se tornou uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Ele se permitiu se tornar cada vez um profeta mais forte para o Senhor.
podendo ser usado cada vez mais para o Senhor. Eu estou falando sobre isso porque aqueles homens, eles conseguiram, né? Paulo, Jeremias, eu, graças a Deus até agora, até agora, Deus, Ele permitiu que nós pudéssemos sair livres, fortalecidos, ilesos dessa situação e vivos. Mas hoje, eu gostaria de trazer para vocês, principalmente para os adolescentes, que muitas vezes as coisas podem não terminar da mesma forma. Muitas vezes, o escape pode não ser interno. Muitas vezes o escape dessa tribulação que a gente vai passar, ela vai muito além. E quando ali Paulo, quando Jeremias, eles falavam, eles profetizavam, eles brigavam para o que as pessoas iriam pensar. Eles só queriam saber de falar aquilo que Deus queria que eles falassem. Eles só queriam saber transmitir aquilo que o Senhor queria que eles transmitissem, que eles falassem, independente do que as pessoas achavam. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o seu problema, adolescente, é na escola. Que você tem amigos, tem medo de decepcionar o seu amigo, porque você não escuta, porque você é de Deus e não pode escutar com todo mundo. Porque senão você vai se sujar. Porque você está ali numa roda de amigos, que o pessoal está fazendo uma brincadeira que não é legal, e aí nessa brincadeira de fica com um, fica com o outro, você não fica porque você seria uma pessoa de Deus, porque nem nessa roda deveria estar, né? Então, quando a gente vê esse tipo de exemplo, eu vejo muitas vezes a perseguição do adolescente se tornando uma coisa assim muito, muito fatal, mas fatal de matar a fé. E uma coisa que eu aprendi com Paulo é que nós não devemos permitir com que a nossa fé venha a morrer. O nosso corpo pode morrer, mas a nossa fé não. A nossa alma não. Tanto que ele fala assim, ó, pode ir para o próximo, André. Em Filipenses, ele fala assim, ó, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Essa passagem é muito forte e traduz exatamente aquilo que ele viveu. Ele viveu a maior parte, às vezes a gente lê, né, o livro de Romanos, lê ali o livro de Filipenses, as cartas que foram ali escritas, maior parte daquelas cartas, ele estava preso. Ele não estava livre, leve, solto, andando ali, batendo papo com os amigos. Ah, peraí, ó. Peraí, Isabela. Vou aqui tomar um cafezinho, já vou escrever aqui uma carta para os Efésios. Não, não era isso não, tá, gente? Ele estava preso. Ele estava cativo. Estava ali passando por situações rigorosas, em que a fé dele era ali provada a todo momento. Ele era solitário, ele ali, de todos os tipos de formas em que o corpo dele poderia ser envergonhado, o corpo dele poderia ser violado, mas o espírito dele, a alma dele, não. Isso ele não permitia. E aí ele continua: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E hoje, para fortalecer vocês, eu trouxe um exemplo de uma pessoa que passou exatamente a questão de ser ali injustiçada. Criaram uma mentira monstruosa sobre ela. Sabe qual foi a mentira que criaram sobre ela? Era um homem que era um missionário. E criaram uma mentira mediante a um local que chama Paquistão, de que esse homem havia queimado o Alcorão. Para quem não sabe, gente, o Alcorão, né, e na religião deles, é como se fosse um livro, na verdade, é o livro sagrado deles. Como nós temos nossa Bíblia, seria o livro sagrado deles.
Então, lá, quando você desrespeita a religião deles, esse Alcorão, eles têm uma pena muito dura. E ali, através dessa mentira, aconteceu isso com esse homem. Pode passar. Pode colocar o áudio, tá, André? Ele fala aqui. Todo mundo precisa saber o que acaba de acontecer hoje no Paquistão. Uma multidão de muçulmanos acabou de matar de forma pública, a pauladas, um cristão acusado falsamente por ter queimado o Alcorão. Eles sempre usam essa técnica, essa tática de acusar os cristãos de forma falsa para se matá-lo publicamente. Isso acaba de acontecer hoje e acontece todos os dias no Paquistão. Vivemos em justiça, vivemos como irmãos e irmãs morrem de forma inocente, sendo acusados para poderem tirar as suas casas, tirar os seus negócios e tirar a sua vida. Mas nós sabemos que sua alma e seu espírito está guardado no Senhor. Hoje a igreja ganha um mártir, mas a justiça que acabou de acontecer precisa ser anunciada e conhecida em todos os cantos da terra, para que pare a perseguição no Paquistão, para que pare a morte e pare essa lei da blasfêmia que só é usada para abusar e matar cristãos de forma inocente. Peço que você ore pela igreja perseguida do Paquistão. Peço que você ore para que a sangue dos mártires seja semente para que o evangelho siga sendo espalhado no meio da perseguição. Vocês acham que está pouco, gente? Olha o que aconteceu no dia seguinte. Isso daqui, gente, não foi há 10 anos atrás, não foi há 11 anos atrás, porque tem várias histórias que a gente, quando vai pesquisar na internet, né, tem 10, 9 anos. Não, gente, isso daqui foi no mês passado, tá? Isso aqui foi no mês passado. Foi em maio, que aconteceu no finalzinho de maio, lá para o dia 20, 24 de maio. E aí, quando foi no dia seguinte, porque basta matar? Não, não basta. Tem que destruir a família. Só para ler aqui, ó. Que acaba de ser morto ontem publicamente no Paquistão. Moravam pessoas ali. Um morto, 2 graves e o restante fugiu para sobreviver. E se essa fosse sua casa? E se fosse sua família? Haveriam provas suficientes no seu bairro, no seu trabalho, de que vocês são cristãos? Se nosso Mestre Jesus foi perseguido, por que deveríamos esperar louvores deste mundo? Por que deveria ser diferente conosco? Lembre-se, o mundo persegue só aquele que saiu deste mundo. Pode continuar, Bruno, com a imagem. Tá vendo isso, gente? Eles estão jogando fora tudo que eles encontram que é vestígios do cristianismo, de Cristo Jesus. Eles estão arrancando tudo, ó. Destruindo tudo. E vocês viram uma coisa que esse missionário comentou no primeiro vídeo, que chamou também muita atenção, é que ele fala assim, que esse é um método que eles usam constantemente. Então foi um caso? Não. Acontece diversas vezes. Eles descobrem que aquela pessoa ali é cristã, ele não quer que aquilo continue, então o que ele faz? Ele cria essa mentira. Então para eles é normal criar uma mentira para perseguir, para destruir. E às vezes a gente olha tudo isso e a gente acha que essa realidade está tão distante da gente. A gente acha que isso é uma coisa que pode não acontecer com a gente, mas a gente está no final dos tempos. Jesus está às portas. As coisas estão acontecendo agora de forma escancarada. Tanto que esse missionário, né, que tem nas redes sociais, e ele recentemente saiu do Paquistão, porque ele também foi ali descoberto, e aí ele estava comentando, né? Ele falou assim, nós estamos aqui não porque nós estamos em uma missão suicida, nós não somos suicidas,
Mas, se nós precisarmos morrer por Cristo, nós estamos dispostos a isso. Morrer por Ele. Mas nós não somos suicidas. Então a gente acha estratégias para quê? Para não ser pego. Então ele fala assim, e essas estratégias, elas vêm da própria Bíblia. A gente usa o livro de Daniel, o exemplo de Daniel, que é que servia, né, Nabucodonosor, por exemplo, mas que ele tinha ali a casa dele distante, ele ensina, né, ele fala a respeito disso, de guardar a casa, de guardar os ensinamentos, a forma como guarda. Para quê? Para que não seja pego. E aí no final do vídeo, ele comenta assim, né, o missionário, ele comenta assim, gente, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque eu não estou mais no Paquistão. Porque ele teve que sair do país para conseguir fazer a postagem do vídeo para não ter risco de ser pego antes. E aí, de fato, depois, graças a Deus, ele conseguiu estar indo para a Ucrânia. Continuou a missão, que é uma missão muito forte, né, a respeito que ele tem com escolas. Né, eles têm escolas com o princípio, gente, de ensinar principalmente meninas. Porque na religião dos paquistaneses, né, do Islã, as mulheres, as meninas são proibidas de estudar. Então, meninas, vocês que não gostam de ir para a escola, existem lugares que pessoas apanham e morrem para estudar, porque elas não podem. Então, a gente tem que aprender a orar por essas pessoas também e, principalmente, se colocar no lugar, sabe? O que eu tenho feito aqui que pode ser muito pouco, sabe? Mais que eu esteja negando a Cristo, sabe? O que eu tenho estado no mundo? Porque nós temos que ser como uma garrafa, né? Aquela garrafa com água doce, mas no meio do mar, que não se permite ali sujar. O que a gente está fazendo dentro desse mundo? A gente está se permitindo ser poluído, ser sujo junto daquele mundo, negando a Cristo. Até uma coisa que eu fiquei pensando, que muitas vezes a gente vê toda essa cena e fala assim, gente, é loucura então servir a Deus. Não, gente, loucura é viver nesse mundo. Loucura é você viver num mundo que tudo é sentença de morte. Tudo é morte, tudo é destruição. Onde isso é vida, gente? Deus ele mandou Cristo aqui para nos trazer vida, para nos trazer paz, para nos trazer esperança. E pensando nisso, eu estava refletindo que a gente muitas vezes, para não ter que passar uma situação dessa, a gente acaba assinando, né? Você pode colocar a imagem para mim, por favor? Então, muitas vezes, a gente assina os termos ali do mundo e esquece que quando a gente assina os termos do mundo para começar a concordar com as coisas do mundo, a gente cancela o nosso contrato com Deus. A gente cancela o nosso contrato ali de concordância com Deus. São vidas que não se alinham, são histórias que não se alinham, sabe? Se você está alinhado com o mundo, irmão, você não está alinhado com Deus, você pode ter certeza. É como ele falou aqui, né? Ele mesmo fala, se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Pensa nisso. Se você está pensando aqui, nossa, é verdade, ninguém nunca falou, por exemplo, que eu sou crentinha na escola. Então, será que você está falando de Deus o suficiente na sua escola? Será que as pessoas estão sabendo de Deus através da sua vida? Ou será que as pessoas te conhecem pela quantidade de palavras que você fala no dia? Obrigada, Maria. Aqui, ó, falando a respeito de aceitar o termo, né? Muitas pessoas acabam aceitando os termos, né? Só que o termo de condição, tem muita gente que assina, né? Aceita nem ler o que está escrito. E o que está escrito aqui, ó. Eu li e concordo com os termos e condições de uma vida sem Deus. É isso que você quer para a sua vida? Irmão, eu vou te dar só um motivo hoje, através de uma palavra. Pode passar para a próxima para a gente finalizar? É que eu estou querendo. Tá, esse vermelho apagou tudo. Pode ser. Pode entrar para ler. Desculpa, gente. O vermelho acabou com a minha história hoje. A palavra, dá para ler agora? Ah, agora sim. A palavra, ela fala assim. Então, um dos anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. E sabe o que ele disse? São aqueles que vieram da grande tribulação,
lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e de noite o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Gente, é maravilhoso demais. É muito lindo isso. Então você está pensando, mas por que? Como eu digo que eu vou ficar lutando pela salvação? Para que eu vou ficar passando esse tipo de perseguição? Para que eu vou ficar passando esse tipo de tempestade na minha vida? Se as coisas aqui podem ser mais leves. O problema, gente, da gente buscar uma vida leve aqui, é que depois, quando tudo acabar, quando tudo terminar, sabe o que vai acontecer? A gente vai morrer para sempre. Só que quando a gente aqui luta, a gente aqui passa esse breve tempo na nossa vida, passando por dificuldades, quando a gente morre na carne, a gente tem a salvação do Senhor. A gente tem uma posição em que Deus estará enxugando as nossas lágrimas. Ele estará ali recolhendo as nossas lágrimas. Ele estará ali. A gente imagina um lugar que você não vai ter mais fome. Imagina um lugar que você vai sentir mais sede. Esse tempo seco que nossa garganta fica pegando. Imagine só um lugar que você não vai ter mais sede. Um lugar que o Pai, Ele vai estar lá cuidando de você em todos os detalhes. Então sabe que hoje vocês possam sair daqui com essa reflexão, sabe? A perseguição, ela pode parecer uma coisa horrível aqui na terra, mas pior do que você ser perseguido aqui na terra é você morrer e não ter mais a chance de estar salvo, de você ter a salvação. Tome a decisão de hoje você assinar os termos de Deus, os termos de mudar de vida de fato e verdade, de ter motivos para ser perseguido, porque não adianta nada a gente viver nessa terra para agradar o homem, sendo que a gente desagrada a Deus. Amém?